Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigado por nos permitir mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome para os nossos estudos. Que assim seja. Boa noite aos irmãos aqui presentes. Boa noite aos irmãos de casa, aos que estão entrando na live, aos que vão assistir o estudo um pouco mais tarde. E boa noite também aos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos mais uma vez para mais uma noite de estudo, de evolução espiritual, evolução moral. E daremos continuidade ao Céu e Inferno, capítulo 9, Os Demônios. E hoje nós iremos finalizar o intertítulo Os Demônios segundo a Igreja. É um intertítulo que o Kardec vem refutando bastante a crença tradicional dos anjos caídos e do surgimento dos demônios, segundo a tradição. Item 17. O castigo de C segue-os por toda parte. Não tem mais paz, nem repouso. Isto não destrói a observação feita sobre a prorrogação de que gozam os que não estão no inferno. Prorrogação tanto menos justificada quanto, estando fora, eles fazem mais mal. Eles, os anjos caídos, de acordo com a doutrina tradicional, os demônios. Sem dúvida nenhuma, eles não são bem-aventurados como os bons anjos, mas não conta nada a liberdade de que gozam? Se não têm a felicidade moral que a virtude concede, são incontestavelmente menos infelizes que seus cúmplices que estão nas chamas? E depois, para o malvado, há uma espécie de gozo em fazer o mal com toda liberdade? Perguntai a um criminoso se lhe é indiferente estar na prisão ou correr pelos campos e cometer suas más ações à sua vontade. A posição é exatamente a mesma. Aqui nesse trecho, o Kardec ele mais uma vez refuta, uma aparente contradição. O que nós poderíamos questionar? Se há espíritos maus, e eles não estão no inferno, eles continuam agindo e fazendo mal, onde está Deus?
Onde está a justiça de Deus? Saúde. Por que não são punidos de imediato? Por que esses espíritos malvados vagam por aí? Bom, Kardec explica que Deus não retira de nenhum espírito a liberdade de agir, mesmo daqueles que se desviaram. O castigo que eles sofrem não é uma prisão física, mas é um tormento interior constante, né? Então, Deus é tão justo, ele é tão perfeito, que ele não tira a liberdade de agir de ninguém, mesmo daqueles que estão desviados. Só que o sofrimento deles, né, o castigo deles é da alma, é interior, não é uma prisão. Então, esses espíritos, eles estão em sofrimento permanente, porque o que está corroendo eles por dentro é o mal. Mesmo que eles possam agir livremente, o que os persegue é a consciência e a ausência de luz espiritual. E isso vai os mantendo num estado de inquietação, num estado de trevas. Eles estão livres? Estão livres, mas vivem em angústia constante. É como se eles vagassem no escuro sem rumo, sem repouso, sem alegria, sem direção. E é isso que o texto diz. Eles não têm mais paz e nem repouso. Então, Kardec reconhece nesse trecho que, mesmo na ignorância, mesmo no orgulho, o espírito mal, ele encontra prazer em fazer o mal. Só que é um prazer ilusório, não passa de uma ilusão. Porque ele o compara como um criminoso que foge da prisão, que acha que está livre, né? Mas na verdade ele vem sendo perseguido sempre, né? Pela culpa e pelo destino. E o mal, no fundo, ele é autodestrutivo, porque esses espíritos que ainda fazem mal, que ainda não têm o entendimento, não têm toda essa evolução, eles acreditam estar triunfando, mas na verdade eles estão aprofundando o próprio sofrimento. Então, essa liberdade que eles têm é também um aprendizado, é um livre-arbítrio que Deus cede a eles. Porque cada ato, cada ação ruim que eles cometem, ou que nós cometemos, vai gerar consequências. E por onde que nós aprendemos? Pela experiência, pela dor. É aí que a gente desperta para o bem. Espera aí, isso que eu fiz não foi legal. Não tá certo. Eu preciso entender o que eu fiz, repensar aquela atitude e corrigir. Porém, eles estão num grau de evolução ainda atrasado perto de nós. Eles ainda não têm essa consciência, né? E o texto acaba trazendo para a gente que essa liberdade que eles possuem de fazer o mal, entre aspas, é uma escravidão disfarçada. O espírito que usa o seu livre-arbítrio para fazer o mal e acredita estar livre, na verdade, ele está preso à própria sombra da criação mental. Em contrapartida, aquele que escolhe fazer o bem, ele pode até enfrentar provas. Isso serve para a gente. A gente pode achar que em certos momentos da vida, agir honestamente, fazer as coisas da forma correta, perdoar, por exemplo, às vezes a gente pode enfrentar, parece que a gente enfrenta mais provas e mais dores do que aquele que aparentemente se dá bem, fazendo mal ou não seguindo corretamente uma linha aí de justiça. Só que, por mais que a gente enfrente dores, por mais que a gente enfrente provas e sigamos o caminho do bem, a gente entra em harmonia com o divino, né? É uma escolha, né? Se a gente perguntar ao nosso coração, a gente tem usado a nossa liberdade, nós estamos livres aqui para construir luz ou para alimentar a sombra, né? Então, o importante é nós pensarmos, refletirmos sobre isso também, né? Nos compararmos a esses espíritos que se acham livres, né?
nós temos usado como a nossa liberdade? Como instrumento do bem, né? Ou não? As nossas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, elas refletem paz? Elas estão com a harmonia divina, refletindo a harmonia divina, né? E aí ele vai entrar agora num outro assunto, que é o remorso, né? Ele dá continuidade a esse item. O remorso diz ser persegue-os sem trégua nem misericórdia, mas esquece-se que o remorso é o precursor imediato do arrependimento. Se não for já o próprio arrependimento. Olha que interessante isso. O remorso é o precursor imediato do arrependimento. Ora, disse, tornados perversos não querem cessar de sê-lo, e senão no para sempre. Visto que não querem cessar, parar de ser perversos, é que não têm remorsos. Se tivessem o menor remorso, parariam de fazer o mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. Bom, aqui a gente pode entrar na seguinte questão. O remorso, ele é o primeiro sinal da consciência, que a consciência está despertando. Um espírito mais endurecido, um ser humano mais endurecido, que ainda pratica o mal, ele não sente remorso algum. Ele vai agir por orgulho, ele vai agir por vingança. Ele não está nem aí pelos danos que ele está causando, seja ele um irmão encarnado ou um irmão desencarnado. Mas a partir do momento que esse ser sente remorso, é quando a alma começa a se lembrar da luz, mesmo que ela esteja quase toda na sombra. É um ponto que esse sofrimento começa a se transformar num instrumento de regeneração. Então, a gente vê novamente como que a vida é perfeita, como Deus é perfeito. Deus não condena ninguém eternamente, nem o irmão mais endurecido e afastado da luz. Por quê? O sofrimento moral, esse vazio, o remorso, eles não são penas vingativas, só que eles são remédios que ao pouco vai curando a alma e o espírito. Eles vão surgir no momento certo, quando os espíritos, os homens, não suportarem mais o peso da verdade e se arrepender daquilo que está fazendo de errado. Então, Deus permite tudo, né? Que o espírito vague, que faça o mal, que experimente as consequências. Mas não porque é um Deus cruel. É porque é um Deus que quer que o irmão ou seus próprios filhos, no caso a gente, aprendamos com a nossa própria experiência, né? Quantas vezes a gente já sentiu remorso por alguma coisa que a gente já fez nessa vida, né? Ou dissemos algo, ou omitimos algo. Só que se a gente olhar com sabedoria e pensar, eu não devia ter feito aquilo, eu me arrependo de ter feito aquilo, né? Isso é um sinal bom. É sinal de que o remorso é um sinal de luz, né? A gente começa a olhar com sabedoria sobre aquele ato que a gente fez de errado. E mostra que a nossa consciência ainda está viva, que a gente pode se arrepender. É o início, é o princípio do perdão, o remorso. E o remorso, ele vai abrindo todo para uma cura espiritual. Então, ele não é um castigo. Ele, na verdade, ele pode ser chamado de um amor divino. É quando a gente toma consciência daquele ato errado, né, ou não tão correto que a gente cometeu, e a gente se arrepende de ter feito aquilo, né? Então, assim, todos nós erramos, nós estamos aqui nessa dimensão para errar. O importante é a gente reconhecer o nosso erro e permitir-se perdoar por ter errado, primeiramente. Se arrepender do que a gente fez, né? E não ficar remoendo isso, porque senão a gente não anda para frente. A gente fica pensando e pensando no que eu fiz. Tá, eu fiz. Como que eu posso amenizar essa dor ou ressignificar essa dor de algo errado que eu fiz?
me perdoando, ou perdoando meu irmão, com quem eu tive aquele problema, aquela situação, né? Se arrependendo. Então, tudo isso é sinal de cura, de sabedoria, é sinal de que a consciência está chamando a gente para repensar os nossos atos, né? Nessa jornada. Continuando. Item 18. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, portanto, impossível. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência da semelhança deles com o homem depois da morte. Frase que, de resto, não é muito clara. Essa impossibilidade vem da vontade deles ou da vontade de Deus? Se provém da vontade deles, denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Desde logo, não se compreende que seres tão fundamentalmente maus tenham podido um dia ser anjos de virtude e que durante o tempo indefinido que passaram entre esses últimos, não tenham deixado transparecer nenhum traço de sua má natureza. Se é a vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele inflija, como castigo, a impossibilidade do retorno ao bem após uma primeira falta. O Evangelho não diz nada semelhante. E aqui o Kardec vem aprofundar esse debate, né? Da possibilidade ou não de reabilitação desses espíritos caídos. Ele questiona a ideia teológica da condenação eterna. E aí ele até cita uma afirmação que circulava na época, e ele propõe duas hipóteses possíveis, né? E elas ambas são incoerentes na visão de Kardec. Como entender que seres criados bons, que são os anjos de luz, tenham se tornado de repente maus, do nada? Eles do nada eram bons e se tornaram maus e não vão se arrepender? Por que, nesse caso, eles estariam condenados eternamente, negando a esses seres qualquer chance de regeneração? Por que eles seriam justamente eles escolhidos para isso? Então, o que a gente tem aqui é que nenhum espírito é mau, ninguém é mau, nenhum espírito, nenhuma alma, nenhum ser, por essência ou por destino. A gente foi criado simples e ignorante, e a gente vai evoluir conforme as nossas escolhas, né? Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Se a gente plantou alguma coisa não tão boa, mesmo que seja na vida passada, a gente está colhendo agora para poder aprender. Como os meninos dizem, a gente trouxe isso, a gente pediu isso. Nós escolhemos, nós imploramos para estar aqui e passar por tudo isso que nós estamos passando hoje. Sejam coisas boas e nem coisas tão boas assim. O progresso, a gente pode ver que é uma lei divina. A alma pode até retardar a sua ascensão, mas todos nós estamos condenados a esta ascensão. À luz, à felicidade, à sabedoria, ao amor. Né? O tempo, as provas, a dor, são caminhos que a gente enfrenta para encontrar essa harmonia divina. Né? Então, quando nós erramos, nós seres humanos nessa dimensão, a gente se sente caído, como os anjos caídos, a gente se sente mal, e a gente começa a corroer o remorso, e começa a se perguntar, né, o porquê disso, o porquê daquilo. Só que é essencial a gente lembrar que nenhum erro é definitivo. Eu posso ter errado hoje, mas não é definitivo, eu não estou fadado ao erro. Como que eu posso aprender com esse erro? O que eu preciso fazer para melhorar como ser humano? Porque sempre há uma nova oportunidade da gente recomeçar. Isso é o mais importante. Porque a gente nunca vai perder
a essência divina que habita cada um de nós. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter fé, que por mais que a gente tenha errado, ou por mais que às vezes tenham errado com a gente, será que não é algo que eu estou pagando, que eu fiz para esse irmão em outra vida? O que eu posso aprender com esse desafio? Né? E não ficar se perguntando, por mais difícil que seja, o que eu fiz para merecer isso? E ficar se lamentando. Mas o que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo hoje? Que lição que eu posso tirar? Como que eu posso melhorar? O que pode ser feito para isso mudar? Né? São questões que parece que vão aliviando os nossos desafios e as nossas dores. Item 19. Sua perda acrescenta-se, é doravante sem retorno, e eles perseveram em seu orgulho perante Deus. De que lhe serviria não perseverar, visto que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação, a qualquer custo que fosse, o bem teria um objetivo para eles, ao passo que assim não o tem. Se eles perseveram no mal, é, portanto, porque a porta da esperança lhe está fechada. E por que Deus a fecha? Para se vingar da ofensa que recebeu da falta de submissão deles? Assim, para saciar seu ressentimento contra alguns culpados, ele prefere vê-los, não só sofrer, mas fazer o mal em vez do bem, induzir ao mal e impelir a perdição eterna todas as suas criaturas do gênero humano. Ao passo que bastava um simples ato de clemência para evitar tão grande desastre, e um desastre previsto desde a eternidade. Aqui a gente tem o desmonte com a lógica espiritual de que nós não temos um Deus vingativo, um Deus cruel, né? Kardec traz para a gente o arrependimento como salvação. Por que eles se arrependeriam, né? Se Deus fecha a porta da esperança, que é a crítica, né, de Kardec, diante da tradição dos anjos caídos. Eles não podem se arrepender? Eles não podem se tornar pessoas melhores? Deus os criou para serem eternamente maus, né? Então, neste caso, mais uma vez, teríamos um Deus vingativo e injusto. E Deus, ele não quer isso para nenhum irmão. Deus não se vinga. Deus educa, né? A justiça divina, ela é corretiva e não punitiva. Cada sofrimento tem uma finalidade. Ele desperta a nossa consciência. E a gente tem que lembrar que nenhum mal é eterno. O mal, ele é transitório. Então, qualquer espírito, qualquer alma, qualquer ser humano, mais cedo ou mais tarde, pode se regenerar. Porque o tempo de Deus, ele é infinito. E o amor também. A gente acha que a gente está aqui, que a gente tem, sei lá, em média, 70 anos, 80 anos de vida, mais ou menos. E acabou. Acabou. Não temos mais chance, não temos mais oportunidade e acabou. Que injustiça seria, né? Se nós pensássemos dessa forma. Mas, pelo contrário, a gente tem uma jornada gigantesca de aprendizado pela frente. De encontros e reencontros. Nesta e em outras dimensões que ainda estão por vir e nas que nós já passamos, né? Então, a esperança, eu vejo a palavra esperança como a força mais divina que existe, né? Porque nenhuma alma, nenhum ser humano deve se sentir perdido. Porque Deus, de acordo com o que foi falado aqui, Deus jamais fecha a porta do retorno, né? E o arrependimento sincero é o primeiro passo de redenção. E para finalizar, ele continua o item assim. Tratava-se por ato de clemência de uma graça pura e simples que talvez fosse um encorajamento ao mal? Não, mas de um perdão condicional,
subordinado a um sincero retorno ao bem. Em vez de uma palavra de esperança e de misericórdia, faça Deus dizer: pereça toda a raça humana, antes que minha vingança. E espantam-se que com tal doutrina haja incrédulos e ateus. É assim que Jesus nos representa seu Pai? Ele que nos faz uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para pagar o mal com o bem, que põe o amor aos inimigos em primeiro lugar, entre as virtudes que devem valer-nos o céu? Gostaria ele, então, que os homens fossem melhores, mais justos, mais compassivos do que o próprio Deus, né? E a gente tem muito essa questão do perdão, né? Que a gente traz conosco, né? Então, assim, perdoar, por exemplo, os anjos caídos, ou perdoar os culpados, seria uma fraqueza de incentivo ao mal, né? Mas a chave da justiça divina está centrada nessa questão. Porque o perdão, ele não é uma impunidade. O perdão tem que ser visto como oportunidade de regeneração através do arrependimento e da transformação sincera da alma, né? Como a gente pode acreditar em um Deus que exige o perdão dos homens, mas não perdoa a ele próprio? Como a gente poderia amar um Deus, de acordo com a tradição, que condena eternamente, sem oferecer redenção? Se Jesus nos ensina a amar os inimigos e a perdoar, como que Deus seria injusto, teria ódio ou vingança, né? Então, para fechar, eu vejo aqui a questão do perdão, porque a gente falou de remorso, de arrependimento e de perdão. E o perdão eu tenho visto, pelo menos ao longo desse período de estudo e de frequência da casa, que o perdão é um dos ensinamentos centrais do Espiritismo e do Evangelho. Só que ele é um dos maiores desafios do coração humano, né? Porque perdoar é muito difícil. Nós somos orgulhosos ainda. Nós temos muito orgulho, né? E a gente talvez acha que se a gente perdoar aquele que nos fez mal, ou perdoar a si mesmo, né? Parece que a gente vai fraquejar diante do mal ou diante do inimigo, entre aspas, né? Não, eu não posso perdoar. Não posso perdoar o que ele ou ela me fez, né? Só que se a gente pensar bem, o Espiritismo traz para a gente esse peso do não perdão. Parece que a gente está carregando um peso invisível nas costas, né? Porque a gente está preso a uma coisa que já foi, que já aconteceu, que já passou. E a gente não consegue se livrar desse mal. A gente não consegue se livrar dessa mágoa, desse rancor. Porque faz mal, fizeram mal a mim, né? É difícil perdoar. É muito difícil perdoar. E perdoar, se a gente levar em consideração que perdoar não é esquecer o que foi feito com a gente ou aceitar o que foi feito, né? Mas se a gente ver o perdão como uma libertação de uma dor, né? A gente às vezes consegue devolver paz para a nossa vida, porque a gente permite que a luz entre nos nossos corações. E o perdão, de acordo com o Espiritismo, é uma prática diária. Não é um ato único, né? Mas é um exercício de todos os dias, de amor, de compaixão, de perceber que o outro é frágil, ele também erra, assim como nós erramos. E perdoar é aprender a amar, assim como Deus ama, mesmo aqueles que nos fizeram mal.
Porque a gente acaba reconhecendo que nós todos, se nós estamos juntos nessa dimensão, é porque nós todos somos imperfeitos e estamos em processo de aprendizado e de evolução. Que assim seja. Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, verdade, Cíntia. A Cíntia Campos disse aqui que o perdão sem arrependimento, sem mudança, ele seria em vão. Quando a gente perdoa, a gente tira um peso do nosso coração. Exatamente. Pessoal de casa, muito obrigado. Marcelo Vernilo, que está aqui conosco, a Natália também, Éder. Cris Carvalho, boa noite. Cíntia Campos, Marilise, Bruna Silva, Ronilda, Dolores Romero. E é isso. Tem mais alguém, Éder? Sim. Bom, então vamos. Eu perguntei para alguém. Ela está online, eu vi que ela está assistindo, a Marta Adão, né? E eu confundo a Cris com a Marta. Toda vez eu pergunto quem é quem. Semana passada acho que eu perguntei. Então é a Marta que está assistindo? Um beijo, Marta. A Cris está aqui conosco. Hã? Ah, obrigado. Ela disse que você adora a minha palestra. Fico feliz. Sinal de que eu estou caminhando certo. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de alguma forma. Aprender um pouquinho sobre o que nós vivenciamos hoje no nosso dia, né? E o que a gente tem vivenciado nessa jornada. Agradecer pelas oportunidades, pelo alimento, pelo nosso conforto, pelos desafios, pela chuva que veio recentemente, limpou o ar. E pedir também por aqueles, né, que estão passando por algum momento de aflição, que tenham seus pedidos atendidos, que Deus os ajude a perseverar, a passar por esses desafios. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para sempre, que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado a cada um de vocês. E até quarta-feira com o nosso irmão Tiago, o estudo do livro A Gênese. Obrigado.